Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Nesse sábado, dia 26 de abril de 2025, sábado na oitava da Páscoa. O evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estava de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outras aparências, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, William Shakespeare, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, dizia: Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Acredito que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. E é verdade, né? Se Deus fosse dar tudo o que a gente pede, coitado do mundo, né? Nem existia mais, né? Nós aqui não abrimos o nosso coração. Hoje nós vamos ver o nosso querido Marcos. É o primeiro evangelho a ser escrito, o mais antigo, também aquele que é o mais próximo dos relatos históricos da ressurreição. Então o que nós temos? O processo. O primeiro ser humano a encontrar com o ressuscitado é Maria Madalena. Ela dá testemunho disso, não acredita. Depois, Jesus foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Então há uma incredulidade no testemunho de Maria Madalena. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, quando ainda estava indo para o campo, talvez referência aos discípulos de Emaús. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também eles não deram crédito. E aí vem por fim, Jesus apareceu aos 11, enquanto estava comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração. Então, a incredulidade ela é falta de fé e dureza do coração em dar crédito a testemunhas de quem viu Jesus. Nós temos 2 que estavam indo para o campo e voltaram e deram testemunho. Nós temos Maria Madalena que se encontraram e deram testemunho. E agora nós nos colocamos nesta realidade, nesse contexto aí, dessa busca e desse desejo enorme de que as pessoas não tenham um coração endurecido. E abra o seu coração. É isso que Jesus vai, como ressuscitado, fazer. É abrir a mente, abrir o coração e abrir os olhos de quem está com o coração endurecido, de quem está cego diante do ressuscitado. E por isso Jesus repreende sobre a dureza do coração e a cegueira. Viu? E logo em seguida o anúncio. Viu? E disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. Então agora no evangelho de Marcos os discípulos se tornam missionários, anunciadores. Se tornam agora homens da palavra, porque agora se encontraram com o ressuscitado. Mas Jesus repreende sobre a nossa dureza de coração e a nossa falta de fé, quando a gente não acredita no testemunho. E realmente é complicado, porque ninguém tinha a experiência de ressuscitado. Mas Jesus ficou anos falando isso para os discípulos. Jesus ficou anos anunciando isso para os discípulos. Jesus foi trabalhando para isso. Então nós temos no decorrer da nossa vida, da nossa busca, da nossa história, a grandeza da gente compreender e ao mesmo tempo
buscar constantemente a certeza de que temos que buscar Deus. Temos que buscar a referência de um Deus que nos ama, que nos quer bem, que nos acolhe, que quer que a gente viva da melhor forma possível, na esperança da ressurreição, na esperança de que todos nós somos homens e mulheres da fé, da credulidade, da bondade de Deus. E Jesus ressuscitado, ele veio ao nosso encontro, às vezes para nos puxar a orelha quando a nossa dureza de coração, a nossa falta de fé não faz disso, mas também para nos dar uma missão e uma responsabilidade. Não acabou não, agora vocês são continuadores disso. Ide anunciar a boa nova, o Evangelho, a boa notícia a todas as criaturas. Lembrando que o Evangelho quer dizer boa notícia. Olha, tem uma notícia boa. A morte não acabou com Jesus. A morte na cruz não encerrou a sua vida. E nós somos testemunhas disso, porque a gente esteve com Ele. Nós estivemos junto dele. E Ele veio nos visitar e nos ofereceu a paz. E nós somos testemunhas disso. Então, que Deus possa abençoar e iluminar todos nós, fortalecidos na fé, nesse tempo da Páscoa, diante desse Jesus, que a ressurreição é o centro da nossa fé. A gente não vai ter a experiência que os discípulos tiveram, porque Jesus não está mais aqui, mas permanece na Eucaristia, na palavra dele, que a gente escuta constantemente. Um abraço, até mais.